Oi, tudo bem? Eu sou a Heloísa. Eu sou o Samuel, nós somos alunos de bacharel de Ciências Biológicas, nós estamos no 6º semestre e nós fizemos nosso desafio profissional sobre o impacto da poluição em corais marinhos. Nós fizemos a história e a cronologia. Isso. Nesse trabalho a gente abordou um pouquinho dos impactos humanos e o que eles causam nos corais, como por exemplo o branqueamento de corais, como as ações humanas impactam na acidificação dos oceanos e entre outros assuntos envolvendo aquecimento global. Agora a gente vai deixar com vocês um pouquinho do nosso trabalho. Bom, então, aqui de acordo com o nosso pequeno resumo, no período cambriano foi quando os primeiros corais começaram a surgir. Nessa época, eles ainda não eram tão complexos quanto hoje em dia e nem formavam ecossistemas muito grandes. Porém, no Triássico, após a extinção do Permiano, os corais começaram a se diversificar e tomar formas um pouco mais complexas, surgindo ali uma biodiversidade um pouquinho maior, embora eles ainda não fossem tão complexos quanto hoje em dia. Foi então que no período Cretáceo, há mais de milhões de anos atrás, houve uma expansão dos recifes de corais que se diversificaram e formaram espécies biodiversas, alcançando grandes espécies. No período Cenozoico, é dividido em 3 partes: o Paleoceno-Eoceno, o Mioceno e o Pleistoceno. No Paleoceno, os recifes de corais se expandiram e se diversificaram devido às temperaturas mais altas. No Mioceno, eles se estabilizaram, foi a sua maior expansão, foram quando eles estavam mais desenvolvidos, a diversidade deles estava maior, eles estavam bem consolidados. Porém, no Pleistoceno, ocorreu o impacto das glaciações. Neste período, o oceano passava por flutuações no nível do mar e as temperaturas também variavam. Isso afetou muitos corais e durante os períodos mais quentes eles voltaram a se expandir. Porém, no período Holoceno, antes das ações humanas, os recifes de corais atingiram seu equilíbrio e formaram os ecossistemas que conhecemos hoje. No entanto, os impactos das ações humanas começaram a surgir no século XIX e XX com a Revolução Industrial, com a poluição em massa, plástico, pesca destrutiva e expansão urbana, o branqueamento de corais e a acidificação dos oceanos começou a acontecer. Hoje, no século XXI, as mudanças climáticas impactam diretamente no branqueamento dos corais e na acidificação dos oceanos. E os esforços para que isso seja evitado precisam ser tomados, decisões precisam ser tomadas, atitudes precisam ser tomadas para que nós não percamos os corais que nós temos, para que a gente não perca essa biodiversidade que é muito importante para o nosso planeta. E é uma espécie que está em risco de extinção, infelizmente. Os corais têm sofrido muito com a questão da poluição, então é necessário que sejam feitas políticas de conservação para que haja sobrevivência dos recifes de corais. São muitos os impactos que nós, seres humanos, podemos causar nos corais marinhos. Entre eles, a poluição plástica, química e por nutrientes, a destruição de habitats devido a construções litorâneas, a sobrepesca destrutiva e desequilíbrios ecológicos, o turismo massivo e não consciente que causa impactos físicos e químicos, a introdução de espécies invasoras e mudanças climáticas no aquecimento global como um todo. As ações humanas são capazes de alterar profundamente os ecossistemas do planeta inteiro, inclusive os marinhos, afetando os corais. Ao introduzirem múltiplos tipos de estresses, eles aceleram a degradação desses ambientes e tornam os recifes mais vulneráveis a novas ameaças ambientais, diminuindo a sua capacidade de se regenerar, desenvolver e permanecer naquele local. Isso compromete a biodiversidade e os serviços ecológicos que os recifes prestam, como, por exemplo, a proteção de costas e a manutenção de diversas espécies marinhas que vivem nesses ambientes. O branqueamento de corais e a acidificação dos oceanos são 2 fenômenos interligados, que têm sido causados principalmente pelas atividades humanas, devido ao aquecimento global e a crescente emissão de dióxido de carbono para a atmosfera. O aquecimento das águas, o estresse ambiental e a exposição à luz intensa são alguns dos principais fatores que afetam os corais. O branqueamento dos corais ocorre quando os corais expulsam as algas simbióticas, chamadas zooxantelas. Elas que fornecem aos corais a maior parte da sua energia, por meio da fotossíntese, e também dão aos corais suas cores vibrantes. A acidificação dos oceanos ocorre quando o CO2 atmosférico é absorvido pela água do mar. Isso forma o ácido carbônico. Ele aumenta a acidez e reduz o pH dos oceanos. Isso afeta diretamente organismos marinhos,
como corais e moluscos. É essencial reduzir as emissões de CO2 para remediar a acidificação dos oceanos e o branqueamento de corais. Para isso, devemos adotar fontes de energia renovável, promover a eficiência energética e proteger as áreas marinhas. Para isso, devemos regulamentar a pesca, controlar a poluição de fertilizantes e esgoto e promover o turismo sustentável. Só assim poderemos dar o que os corais precisam para se readaptarem ao ecossistema.